homens de valores que ousassem se contrapor a você, Alexandre. Você achou que podia fazer tudo contra todos, nesse ímpeto que te levava a acreditar que era o homem mais poderoso do mundo. Você censurou minhas contas nas redes sociais, congelou minhas contas bancárias no Brasil, me impediu de voltar à minha própria pátria, cancelando meu passaporte e me condenando ao degredo. E assim você fez com tantos outros que você perseguiu, como o próprio Eduardo Bolsonaro, como Jair Bolsonaro, como Alan dos Santos, como Rodrigo Constantino, como a Ludmila Lins Grilo. E eu podia passar horas aqui falando os nomes das vítimas do seu regime. Mas hoje, Alexandre, hoje, no dia 30 de julho de 2025, como escreveu Wagner, começa o crepúsculo dos deuses. Hoje, o Olimpo brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, formado pelo seu panteão, né, de homens que pensaram ser deuses, recebeu um recado. É assim que os Estados Unidos irão tratar violadores de direitos humanos. Apesar de eu estar falando incessantemente sobre esse assunto ao longo dos últimos meses, muitas pessoas estão me perguntando o que acontecerá agora ao pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Pois bem, eu vou ler o que diz o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e aí eu vou explicar a Lei Magnitsky para que vocês entendam o que acontece a partir de agora. Primeiro, o comunicado do Departamento do Tesouro que diz assim: Washington, hoje, o Escritório de Controle dos Ativos Estrangeiros, o FAC, do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, está sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, brasileiro, Alexandre de Moraes, que tem utilizado da sua posição para autorizar detenções arbitrárias antes dos julgamentos e suprimir a liberdade de expressão. Abre aspas. O ministro Alexandre de Moraes se autoproclamou juiz e júri em uma perseguição ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil, declarou o secretário do Tesouro Scott Bessent. Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos judiciais politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, continuará responsabilizando aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e as liberdades dos nossos cidadãos. A medida de hoje é tomada com base na Ordem Executiva 13.818, que dá seguimento e implementa a Lei Global Magnitsky de Responsabilização por Direitos Humanos e tem como alvo os autores de graves abusos de direitos humanos ao redor do mundo. Esta ação segue-se à revogação pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos do visto de Alexandre de Moraes e seus familiares diretos em 18 de julho de 2025 por sua cumplicidade em uma campanha ilegal de censura contra pessoas nos Estados Unidos em solo americano. É interessante porque muita gente não tinha entendido isso, mas o que o Departamento do Tesouro está dizendo aqui é que o Alexandre e os outros ministros e os seus familiares tiveram seu visto cassado, naquele momento, pela campanha ilegal de censura contra pessoas nos Estados Unidos em solo americano, especificamente eu, Rodrigo Constantino e outros. Continua a proclamação. Abuso de poder judicial de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi nomeado ao STF em 2017. Desde então, tornou-se um dos indivíduos mais poderosos do Brasil, exercendo enorme autoridade por meio da supervisão de investigações amplas conduzidas pelo STF. Moraes tem investigado, processado e reprimido pessoas que se manifestam com base em direitos protegidos pela Constituição dos Estados Unidos, submetendo repetidamente as vítimas a longas detenções preventivas sem a apresentação de acusações formais. Lembra desse negócio de prisão preventiva sem acusação formal contra mim? Por meio de suas ações como ministro do STF, Moraes tem minado os direitos de liberdade de expressão de brasileiros e americanos. Em um caso notório, Moraes prendeu arbitrariamente um jornalista por mais de um ano como retaliação pelo exercício da liberdade de expressão. Moraes tem mirado políticos da oposição, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, blogueiros, sei lá, ex-comentaristas da Jovem Pan, essas coisas, jornais, plataformas de redes sociais dos Estados Unidos e outras empresas norte-americanas e internacionais. Jornalistas e cidadãos dos Estados Unidos também têm sido alvo de sua atuação extraterritorial. Moraes impôs detenções preventivas, emitiu diversos mandados de prisão contra jornalistas e usuários de redes sociais, algum deles com base nos Estados Unidos. Ele também ordenou diretamente que plataformas de redes sociais norte-americanas bloqueassem ou removessem centenas de contas, muitas vezes pertencentes a seus críticos e a opositores do governo brasileiro, inclusive cidadãos americanos. Olha o Constantino aí. Moraes congelou ativos e revogou passaportes dos seus críticos, baniu contas nas redes sociais, ordenou à Polícia Federal que invadisse a casa de seus opositores, viva a Terça Livre, apreendesse seus pertences e os colocasse em detenção preventiva. Alexandre de Moraes está sendo sancionado com base na Ordem Executiva 13.818 por ser uma pessoa estrangeira responsável, cúmplice ou envolvida direto ou indiretamente em graves abusos de direitos humanos. Continua a proclamação. Lei Global Magnitsky.
Com base na Lei Global Magnitsky de Responsabilização por Direitos Humanos, a Ordem Executiva 13.818 foi emitida em 20 de dezembro de 2017, em reconhecimento de que a prevalência de abusos de direitos humanos e corrupção com origem total ou parcialmente fora dos Estados Unidos havia alcançado tal magnitude e gravidade que passou a ameaçar a estabilidade dos sistemas políticos e econômicos internacionais. Abusos de direitos humanos e corrupção minam os valores que formam a base essencial de sociedades estáveis, seguras e funcionais, causam impactos devastadores sobre indivíduos, enfraquecem instituições democráticas, degradam o Estado de Direito, perpetuam conflitos violentos, facilitam a atuação de indivíduos perigosos e comprometem os mercados econômicos. Alô, pessoal da Faria Lima, economia. Os Estados Unidos buscam impor consequências tangíveis e significativas àqueles que cometem graves abusos de direitos humanos ou praticam corrupção, bem como proteger seu sistema financeiro contra o uso indevido por essas mesmas pessoas.